Graça e paz, igreja. Podem sentar. Alguém aqui já fez essa pergunta? Até quando, hein? Alguém já fez essa pergunta? Só eu. Bora, se acusem, se acusem. Ah, sim, eu pensei que eu estava sozinha. Até quando, hein? Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Muitas vezes somos nós quem fazemos essa pergunta. E muitas vezes alguém pergunta isso pra gente. E o que é que você sente quando alguém te pergunta isso? Até quando, hein? Geralmente a gente usa essa frase quando a gente está impaciente, quando a gente quer uma resposta, quando a gente quer uma solução ou algum posicionamento. E talvez parece que está demorando e a gente já está no limite. E a gente faz, até quando, hein? Até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu tenho que suportar essa situação? E era exatamente assim que Davi estava se sentindo. Talvez cansado de lutar, talvez cansado de fugir, mas na verdade o que Davi queria era uma solução. O que Davi queria era um posicionamento. E essa palavra surgiu enquanto eu li um livro chamado Salmoterapia. Eu peguei esse livro para fazer de devocional. E como Deus tem me tratado através desse livro, juntamente com a Bíblia. Toda vez que a gente vai ler algum livro, a gente tem que colocar a Bíblia junto. Então, não se prenda em ler apenas um livro, mas sempre compare com a palavra do Senhor. E aí, é o Salmo do até quando? O Salmo do até quando? Vamos ler o texto? Abre a tua Bíblia, no Salmo 13. Amém? Todo mundo encontrou? E a palavra diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. E o meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Alguns teólogos vão dizer que Davi escreveu esse salmo enquanto ele fugia de Saul. Outros dizem que foi enquanto ele fugia do seu filho. Outros vão dizer que Davi escreveu esse salmo após o adultério com Batseba. Mas a gente não vai se prender a isso. O que importa aqui é que nós estamos vendo um homem passando por um momento de angústia, passando por um momento de aflição, um homem que estava se sentindo abandonado. Eu acredito que assim como eu e você, Davi conhecia o Senhor. Davi tinha uma intimidade com o Senhor. Mas em determinado momento, Davi ele se sente só. E ele começa a questionar a Deus. É como se Davi estivesse dizendo, chega. Eu não estou aguentando mais essa situação.
Até quando isso, Deus? Até quando aquilo? Eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos essa pergunta para o próprio Deus. Em determinadas situações da nossa vida, a gente acaba fazendo essas perguntas ao Senhor. Que ousadia de Davi, né? Que ousadia nossa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele não tem problema com nossos questionamentos. Deus não tem problema nenhum com isso. O que Deus quer de mim e de você é um coração sincero. E muitas vezes nós nos sentimos exatamente como Davi. Nós nos sentimos sozinhos e parece que, de fato, Deus se esqueceu da gente. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui? Mas eu vou dizer, só parece. Só parece. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esquece de mim. Deus, Ele não esqueceu de nós. Só parece. A verdade é que todo cristão, ele vai viver momentos de crise. Ele vai viver um momento de altos e baixos. E talvez se você esteja pensando aqui, não, eu não. Eu vou te dizer, já era para você ter subido, se você não vive esse momento. Porque de fato, a gente vai viver esses momentos de crise. Porque na realidade a palavra nos diz que, a palavra vai nos dizer que a nossa luta, que a nossa vida é uma luta constante. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Amém? Então, é isso que nós vivemos muitas vezes. A gente está aqui, a gente está ali, a gente está aqui, a gente está ali. E é essa luta constante. Estudando sobre esse salmo, Spurgeon, ele diz que esse salmo foi escrito por 2 homens. Gente, esse salmo foi escrito por Davi. Mas ele diz que o salmo foi escrito por 2 homens. Não foi Davi e outro homem. Foi o velho Davi e o novo Davi. O Davi carnal e o Davi espiritual. É isso que ele quer dizer. E aí, em meio a esse contexto, Davi, ele começa a questionar Deus. No versículo 1, ele diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que Davi, ele vai questionar a pessoa certa. Davi, ele se direciona à pessoa certa. Quem poderia responder? Quem pode responder os nossos questionamentos, que muitas vezes a gente quer que o pastor responda os nossos questionamentos. A gente quer que o irmão A, B ou C responda os nossos questionamentos. Mas na realidade, quem pode responder é Deus. E do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Não é como você e eu queremos. Mas Deus, Davi está ali questionando a Deus. Somente o próprio Deus poderia responder. Talvez para muitos de nós a gente possa pensar, mas Davi estava ali murmurando, ou Davi estava ali reclamando. Mas a verdade é que Davi estava se rasgando diante do Senhor. Davi se rasga diante de Deus, Davi expõe seus sentimentos diante de Deus. Porque você pode esconder o teu sentimento até da pessoa mais próxima que está contigo. Eu posso esconder meu sentimento do meu marido, mas eu não posso esconder os sentimentos do Senhor. Ele já me conhece. E Davi, ele está ali se rasgando diante de Deus. É exatamente o que ele faz. E aí Davi olha para cima. Quando ele olha para cima, ele não consegue enxergar o Senhor. Ele diz: até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi não estava conseguindo enxergar o Senhor. O sentimento de Davi era exatamente esse, de distância. Quantas vezes nos sentimos distantes do Senhor? O sentimento de Davi era de estar longe de Deus.
Muitas vezes nós sentimos exatamente o que Davi sentiu. Um vazio, aquela distância. Mas na realidade a culpa não é de Deus. Deus, ele não se afastou de mim e de você. A culpa é nossa. Nós é que nos afastamos. Nós é que nos distanciamos. E parece que em meio à dor, alguns tentam se aproximar mais de Deus. Outros tendem a se afastar. E em meio à sua dor, Davi olha para cima e não consegue enxergar o Senhor. Mas, como se não bastasse olhar para cima, Davi, ele decide olhar para dentro. E o que é que Davi vê quando olha para dentro? Meu irmão, eu não sei você. Eu não sei o que você vê quando olha para dentro de você. Mas se a gente parar para olhar para dentro de si, a gente é podre. A gente é um trapo de imundícia. Davi para e olha para dentro. E a palavra vai dizer que quando Davi olha para dentro, ele diz: até quando eu terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Davi olha para dentro e ele vê uma tristeza contínua. Ele vê algo que é diário. Ele vê uma inquietação na alma. Ele vê a angústia. Ele vê a dor na alma. Muitas vezes, ao olharmos para dentro de nós, é isso que enxergamos. Principalmente quando estamos passando por momentos difíceis, por momento de luta, por momento de dor, por momento de angústia, assim como Davi estava passando. Era uma dor na alma. E eu não sei se você já sentiu isso. Mas por muitas vezes é uma dor tão forte que você não consegue identificar. Não é uma dor de cabeça, não é uma dor no pé, não é uma dor nas costas, não é uma dor na coluna. Não, é uma dor na alma. Que paracetamol não vai resolver, tramal não vai resolver, morfina não vai resolver. Mas o médico dos médicos está aqui. E Ele pode resolver. Somente Ele pode resolver a nossa dor. É por Ele, é para Ele que estamos aqui. Isso se você permitir. Porque Ele é educado. Ele é gentil. Isso você precisa permitir. Talvez você tenha tudo esquematizado na tua cabeça e você já diz: eu quero que Jesus resolva dessa forma. Eu quero que Jesus faça assim. Eu quero que Jesus faça assado. E na sua cabeça já tem todo o planejamento de como você quer que Jesus faça. Desculpa, mas eu preciso te dizer uma coisa. Ele vai fazer do jeito dele. Não é do teu jeito, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você imagina. Pode até coincidir, sim, pode coincidir. Mas Ele já tem tudo planejado. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu não canso de dizer, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda que nós não entendamos. A vontade do Senhor, ela é perfeita. E Davi olhou para cima, não conseguiu enxergar o Senhor. E Davi olhou para dentro e, meu Deus, não viu? Só viu inquietação, angústia, tristeza, dor. E de repente Davi começa a olhar ao seu redor. Davi olha para fora. E o que é que ele diz quando ele olha para fora? Até o meu inimigo triunfará sobre... Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? É o questionamento de Davi. Até quando? Talvez o teu questionamento não seja inimigo.
Mas até quando eu vou passar por essa adversidade? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ter que viver aquilo? Até quando os problemas vão cair como um caminhão em cima da minha cabeça? Até quando? Davi estava olhando para fora. E ele diz, ao olhar para fora ele vê seus inimigos. E ele diz, ó Deus, meus inimigos estão triunfando sobre mim. Ele olha para o lado de fora e ele vê as circunstâncias, as adversidades. E o inimigo se torna maior do que realmente é. É como fazer num copo d'água uma tempestade. É como transformar anões em gigantes. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que derruba gigantes. O nosso Deus é o Deus que acalma tempestades. Muitas vezes as tempestades estão dentro de nós. Ele acalma. Muitas vezes as tempestades estão ao nosso redor. Ele também acalma. Então não há tempestade maior do que a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E eu me alegro por isso, irmãos. Essa é a nossa alegria. Quando paramos para analisar esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. Nos primeiros versículos, no versículo 1 e 2, Davi ele passa por um momento de lamento. Davi está ali lamentando. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas aí de repente Davi começa a entender que lamentar, que chorar, que ficar dodói, que fazer mimimi, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não. No versículo 3 e 4, Davi se posiciona e começa a clamar. O que é que você veio fazer na quinta do clamor? Clamar. Davi começa a clamar e ele diz, olha para mim, responde, Senhor meu Deus. Aleluia. Olha para mim. Senhor, eu preciso que o Senhor olhe para mim. Eu preciso que o Senhor me veja. Muitas vezes a gente se prende porque a gente quer que as pessoas olhem para a gente. Ei, o Rei dos Reis está lá dos céus com os olhos olhando para você. E você está querendo a atenção de pessoas. Será que isso não é suficiente? Meu irmão, eu não sei para você, mas para mim isso é mais que suficiente. Saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se inclina para olhar para mim. E Davi clama, olha para mim, eu preciso do teu olhar. Aleluia. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Eu preciso que os teus olhos estejam sobre mim. É disso que nós precisamos. Mas também precisamos que os nossos olhos estejam nele. Nós precisamos que os nossos olhos estejam no Senhor. Davi entendeu. Está tudo dando errado, porque eu estou olhando para o lugar errado. Está tudo difícil, porque eu estou olhando para o lugar errado. Meus olhos não estão enxergando direito. Ele diz, ilumina os meus olhos. Restaura o brilho dos meus olhos para que eu possa te ver. Caso contrário, eu morro. Caso contrário, eu morro. Se eu continuar sem te enxergar, Deus, eu morro. Ele diz, eu dormirei o sono da morte. Morte significa separação. Significa afastamento. E aí quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar para A, para B, para C, nós acabamos nos separando
do Senhor, nós acabamos nos afastando do Senhor. Eu estou hoje à noite para te dizer, Deus quer que você volte o teu olhar para Ele. Para Ele. O ser humano, por mais legal que seja, por mais perfeito que seja, tem falhas. Se você está aqui nessa noite é para olhar para o Senhor. Aleluia. E quando nós não olhamos para o Senhor, nós vamos nos distanciando. Nós vamos nos afastando. E quanto mais nos afastamos, mais vulneráveis nós ficamos. Quanto mais nos afastamos do Senhor, mais vulneráveis nos tornamos. E aí ele diz, eu preciso olhar para o Senhor, senão eu vou dormir o sono da morte. Senão eu vou morrer, senão eu vou me afastar de Ti. E se eu me afastar de Ti, eu fico vulnerável. E se eu me afastar de Ti, os meus inimigos dirão, eu venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. É isso que Davi diz. Dessa forma, meus inimigos me vencem. As adversidades me alcançam. Os problemas vão me sufocar. Os inimigos vão se alegrar com o meu fracasso. Com as minhas falhas, com as minhas quedas. Eu preciso olhar para Ti, Senhor. Abre os meus olhos, ilumina os meus olhos. Eu preciso Te ver. Igreja do Senhor, onde temos fixados os nossos olhos? No Salmo 141:8, Davi vai dizer: os meus olhos, porém, estão fixos em Ti. Aleluia. Ó soberano Senhor, em Ti me refugio. Não me entregues à morte. Aqui Davi estava sofrendo perseguição. Nesse Salmo 141, Davi estava sendo perseguido. Mas ele entendia que precisava olhar para o Senhor. Ele entendia que o seu refúgio era o Senhor. Ele entendia que o Senhor era o seu lugar seguro. Ele entendia que somente olhando para o Senhor, ele conseguiria continuar. Vocês lembram de Jó? Jó passando por toda aquela luta, por todo aquele sofrimento, que nenhum de nós queríamos passar, sim ou não? Nenhum de nós queríamos passar. Mas no final Jó vai dizer: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é exatamente sobre isso. Será que nós podemos declarar isso? Ou será que os nossos olhos têm olhado demais para fora, para as circunstâncias, para as adversidades? Ou talvez olhado demais para dentro, para o nosso eu, para as nossas dores? E talvez você fique remoendo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para de remoer o passado. Deixa eu mandando te dizer, para de remoer o passado. O passado já passou. Coloca o teu olhar no Senhor. E muitas vezes a gente está assim, olhando para dentro, para as nossas dores, para os nossos sentimentos, para as nossas aflições. E de tanto olhar para os nossos sentimentos, muitas vezes eles nos cegam. E quando a gente tenta olhar para cima, a gente começa a olhar com a lente da dor, com a lente da angústia, com a lente dos nossos sentimentos. E a gente não consegue enxergar o Senhor. Porque tem algo aqui, ó, embaçado. Tem algo embaçado. Parece que tá trocado. Eu acho que faz uns 6 a 8 meses. Na realidade, abri um parêntese aqui. É para eu usar óculos desde os 8 anos de idade. Dos 8 anos de idade para cá, eu devo ter feito uns 6 óculos. Mas eu nunca uso. Só que, quando eu completei 35 anos, há um tempo atrás, a médica disse, você precisa usar óculos agora. E até então, eu não tinha percebido essa necessidade. Só que quando eu vou ler a Bíblia,
as letras ficam trocadas. Eu não consigo ler direito, porque eu não consigo enxergar. E foi necessário colocar a lente correta para que eu conseguisse enxergar. E é exatamente sobre isso. A gente precisa usar a lente correta. Não a lente da nossa dor, não a lente da nossa angústia, não a lente do nosso sofrimento. A gente precisa da lente correta. A palavra nos instrui a colocarmos nossos olhos no lugar certo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Enquanto eu dormia, Deus me acordou com um texto de 2 Coríntios 4, verso 16 a 18. E eu queria ler juntamente com vocês no telão. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Amém. E diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, aleluia, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. O que não se vê é eterno. Fixe os olhos no que é eterno. Sabe uma tradução, mais ou menos, para o tetragrama, que é o nome de Deus? Eu sou o que sou, o que há de ser e será, ou o eterno. Então eu vou dizer a você, fixe os olhos no eterno. Nele, o eterno. Só assim nós venceremos. Davi entendeu isso. E no versículo 5 e 6, ele expressa isso. Aquele que lamentava, aquele que clamava, agora se alegra e agora exulta. Parece que é outra pessoa. Do versículo 1 até aquele que era do versículo 1 e aquele que é do versículo 5. É outra pessoa. Antes ele estava lamentando, antes ele estava clamando. Mas de repente ele se alegra. O versículo 5 e 6 vai dizer: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. É como se Davi estivesse no fundo do poço e de repente aparece uma escada para ele subir. Que escada foi essa? Confiança. Confiança no Senhor. E ele diz: eu, porém, confio. Igreja do Senhor, você pode repetir essa frase? Eu, porém, confio. Com mais força. Eu, porém, confio. Aleluia. Davi diz: eu confio no teu amor. Eu confio em algo que é eterno. Ei, Deus, eu não confio nos meus sentimentos não, está doendo. Mas eu decido confiar no teu amor, porque o teu amor não muda. Eu decido confiar em algo que é eterno e imutável. Eu não confio na minha dor. Eu não confio na minha angústia. Eu confio no teu amor. Salmos 100, versículo 5 vai dizer: o teu amor é leal e eterno. O teu amor é leal e eterno. Do que é que a gente precisa mais? Do que é que a gente precisa mais, igreja? Oh Deus, aleluia. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o grande, Tu és o todo-poderoso. Tu estás aqui.
Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, Tu és digno de glória, de honra, de ser exaltado. Somente o Teu nome, somente ao Teu nome damos glória. E Ele está aqui. A verdadeira transformação, ela não vem dos nossos esforços, não vem dos nossos sentimentos, o que queremos fazer ou deixarmos de fazer. Mas ela vem quando nós nos rendemos ao agir do Senhor. Ela vem quando nós decidimos nos render ao agir do Senhor. O verdadeiro livramento não está quando Deus nos tira das dificuldades. Não. Está quando nós aprendemos a depositar a nossa confiança nele em meio às dificuldades. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se permita passar por provações e não aprender nada. Não se permita. Toda dor, todo sofrimento, tudo que você passar, Deus está querendo te ensinar algo. Senão você passar por isso vai ser em vão. Deus está querendo te ensinar. Amém? Não se permita passar por dores, por provações e não aprender. E aí, Davi diz: eu, porém, confio no teu amor. É exatamente isso. Aleluia. E quando Davi diz isso, é como se Davi estivesse dizendo: olha, olhando para ti, eu confio no teu amor. Olhando para ti, meu coração se alegra. Olhando para ti, já não tem mais lugar para tristeza no meu coração. Já não tem lugar mais para dor na minha alma. Eu decido olhar para ti. Aleluia. Deus me trouxe até aqui esta noite para te dizer que em determinados momentos você vai questionar o Senhor. E tudo bem. Sem problemas. Mas seja sincero diante do Senhor. Se rasgue. Como nós louvamos aqui, eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Se rasgue diante do Senhor. Ele já te conhece. Ele já te conhece por dentro e por fora. Se rasgue diante da presença dEle. Talvez como Davi, o seu momento seja esse. De questionamento ou de lamento. Talvez seja um momento de angústia ou de dor. No centro da tua emoção, na tua alma. Mas também tem um momento de clamar. Então clame. Clame. Essa dor pode se transformar em alegria, em esperança, em confiança, em fé. Declaro sobre a tua vida na noite de hoje que os teus olhos estarão fixos no eterno, que os teus olhos estarão firmados no Senhor, fixados no Senhor, que adversidades poderão vir, mas os teus olhos estarão nele, os teus olhos estarão fixados nele. Amém? Eu, porém, confio em teu amor. Eu colocarei os meus olhos em ti, Deus. Eu colocarei os meus olhos em tua direção. Deus, eu só quero enxergar aquilo que tu tens a me mostrar. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver muita coisa que nós não queríamos ver. Mas quando a gente decide olhar para a luz, a gente só enxerga a luz. Está tudo apagado aqui. Se eu olhar para a luz, eu não enxergo mais nada. É só a luz. Somente a luz. Eita Deus. Como diz lá em João.
Gente, eu não estou enxergando nada de verdade. Eu só estou vendo aquela luz aqui, ó, piscando dos meus olhos, porque eu fui olhar aqui para cima. Como diz lá em João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Diz também em João, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Essa luz está aqui na noite de hoje. Aleluia. Essa luz está aqui para iluminar os teus olhos, para abrir os teus olhos, para que você verdadeiramente enxergue quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Talvez você esteja na fase do até quando. E eu vou te perguntar: até quando tu vai ficar nessa fase, hein? Até quando? E talvez você diga: pastora, a senhora falou, mas a senhora não deu uma resposta. Talvez você esteja procurando respostas. De verdade, eu, Lidiane, não tenho resposta para te dar. Mas Ele tem. Tua confiança precisa estar nele. A única coisa que eu posso te dizer é a mesma coisa que Davi disse: eu, porém, confio. Você pode dizer isso para o teu irmão aí ao lado? Eu, porém, confio. Pode ficar em pé, gente. Já estamos terminando. Confia. Ele não falha. Ele tem o tempo certo. Confia. Ele está vendo tudo. Confia. Tão somente confia. E assim como eu tinha comentado, Davi, como se estivesse no fundo do poço, ele encontra uma escada chamada confiança. E a frase dele é: eu, porém, independente de tudo isso, porém, todavia, entretanto, eu confio. Amém? Que você decida confiar no Senhor, independente das circunstâncias e das adversidades. E que os seus olhos estejam firmados, estejam fixos nele. Que Deus abençoe.